Olá, paz do Senhor Jesus, paz em Cristo, para você que está aí. Sou eu novamente, trazendo mais uma mensagem para você. Estou aqui com a minha Bíblia. Deus também me deu uma palavra hoje, para me falar com você. Que a palavra de Deus possa vir a falar com você, que esse é o propósito. Desde já peço, se você gostar do trabalho, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para que quando eu postar uma mensagem, seu telefone vai te avisar e no seu tempo você possa estar ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Deixa Deus guiar os seus pensamentos agora. Você está dirigindo, você que está em casa, você que está aí no sofá, você que tirou aí um tempo para estar ouvindo essa mensagem. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar no seu íntimo. Deixa Deus tocar em você através dessas palavras que aqui vai ser falada em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas têm objetivado as vidas delas em cima dos bens materiais, das conquistas, não é verdade? O ano iniciou, o ano está fechando agora. Estamos poucos dias aí para nós fecharmos um ano. E as pessoas sempre voltadas para o materialismo, para os bens materiais. E muitas pessoas ficam frustradas, abaladas psicologicamente, até mesmo estruturalmente por aquilo que não deu certo. Às vezes os planos que não deram certo, planos e sonhos frustrados. A viagem de fim de ano que não deu certo, a compra de alguma coisa que não deu certo, a troca de um carro, a compra de um veículo, a reforma da casa. E às vezes olhamos para trás, trabalhamos o ano inteiro e achamos que não produzimos nada, que nada fizemos com o nosso dinheiro, que foram só dívidas, só contas. Às vezes o cartão de crédito já está no vermelho. Às vezes a vida já está desestruturada. Não esse ano que já está fechando, mas já vem desestruturada até mesmo dos outros anos anteriores. E a mensagem de hoje é sobre isso. A mensagem de hoje nós vamos falar: buscai primeiro o reino de Deus. Eu, como cristão, eu aprendi, passei por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provas, que hoje eu aprendi a me descansar em Deus. E sempre falo comigo mesmo: aquilo que não deu certo, aquela amizade que não deu certo, aquele sonho que não foi realizado, aquele desejo que foi frustrado, aquela viagem que não deu certo, é porque Deus não quis. Eu sempre aprendi a colocar as coisas para que Deus resolvesse por mim. Vou fazer uma compra, vou fazer algo, vou fazer uma viagem, eu coloco nas mãos de Deus. E por um acaso levantar alguma barreira, alguma dificuldade, aquilo não for concretizado, e eu falo em meu coração assim: Deus não quis. Não era para ser, porque Deus não quis. E assim eu alivio a minha alma, alivio a minha atenção daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou querendo, ou daquilo que eu planejei e que não deu certo. Mas o texto de hoje é: buscar primeiro o reino de Deus, irmãos. Porque as pessoas estão sendo motivadas a buscar as coisas do mundo, as coisas da terra. A tecnologia, as pessoas, a vivência com outras pessoas nos ensina a ser conquistadores, mas não do reino de Deus, e sim das coisas da terra, do reino da terra, dos bens da terra. E nós vamos falar sobre isso. E o primeiro texto que eu vou estar lendo está lá em Mateus 6:33. Mateus 6:33, que nos diz assim, irmãos: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lê novamente. Mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No 34 nos fala assim: portanto, não andei ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu próprio mal. A Bíblia, irmãos, é o manual de fé de um verdadeiro cristão. E quando nós trazemos a Bíblia Sagrada como base para nossas vidas, nós aprendemos também a estruturar as nossas vidas. Aprendemos também a mentalizar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vai nos fazer falta, tudo aquilo que não vai nos fazer falta, nós conseguimos mentalizar através da Bíblia Sagrada. Quantas coisas que nós deixamos de fazer durante esse ano. Quantos sonhos frustrados, quantos desejos foram frustrados. Quantas coisas que nos aborreceu, nos deixou chateado. Às vezes uma viagem que não deu certo, às vezes uma compra que não deu certo, às vezes um relacionamento que não deu certo. E relacionamento aqui eu não digo só de relacionamento de esposa com o marido, de pais com os filhos. Relacionamento até mesmo de amizades, que às vezes se frustrou. Alguma coisa em meio ao caminho se frustrou e houve afastamento. Quantas coisas que nós perdemos ao longo do ano. Quantas coisas que, se nós olharmos, fizermos aí voltarmos os nossos pensamentos, fizermos um balanço de tudo aquilo que nós vivemos, quantas coisas passou sobre as nossas vidas e que ela veio para nós de forma negativa. Quantas coisas. Mas há algo que Deus está falando conosco através da Bíblia Sagrada que nós acabamos de lermos aí em Mateus 6,33, que ele fala conosco assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Reino dos céus, salvação das nossas almas. Buscarmos a Deus, buscarmos as coisas de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, não a justiça dos homens. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o próprio Deus está nos oferecendo algo diferente para nós daquilo que o mundo oferece. Me busca, esteja na minha justiça, busca a minha justiça, que eu vou acrescentar para você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, eu vou acrescentar para você se você buscar primeiro a mim e buscar a minha justiça. É isso que Deus está falando conosco. Então, quando nós entendemos esse texto, nós às vezes falhamos com Deus. Não falhamos só com nossos interesses, com os nossos sonhos. Também falhamos para com Deus. Porque muitas das vezes deixamos de buscar as coisas de Deus. Deixamos de agradecer a Deus por cada coisa, por cada momento em nossas vidas. Cada momento que deu certo, cada atitude de Deus sobre as nossas vidas, nós esquecemos de agradecermos a Deus. Pensa nisso. Às vezes temos aí coisas que foram frustradas, coisas que deram errado. Mas temos outras coisas, ou milhares de outras coisas que deram certo. E esquecemos de agradecer a Deus pelas coisas que deram certo. Esquecemos de buscar a Deus para preparar as nossas almas para a salvação. Esquecemos de cultuar a Deus, de adorarmos a Deus. E esquecemos um monte de coisa, irmãos. E só lembramos muitas das vezes da televisão, que era o sonho que não compramos, da troca de carro, da compra de um carro que não deu certo, daquela viagem de fim de ano que às vezes não foi planejada, mas acabou se frustrando. A nossa ira, a nossa raiva fica em cima daquilo que nós não conseguimos realizar. Mas esquecemos também de realizarmos coisas preciosas para Deus, irmãos. Texto diferente. Hoje nós estamos falando aqui um texto de maneira diferente, para que possamos abrir os nossos olhos. Nós estamos aí iniciando um ano de 2026. Olha como é que esse ano de 2025 passou tão rápido, irmãos. Ontem mesmo era janeiro. Ontem mesmo nós estávamos comemorando o Natal, o Ano Novo. E o Natal e o Ano Novo já está aqui batendo nas nossas portas. O tempo está passando muito rápido. E não podemos deixar Deus em escanteio das nossas vidas. Nós temos que estarmos na presença do Senhor. E nós lemos esse texto em Mateus 6,33,
que peça que nós venhamos buscar o reino dos céus e a justiça de Deus, que as outras coisas os serão acrescentadas. E no 35 nos fala que basta cada dia o seu próprio mal. Para que nós vamos sofrer um mal que ainda não está no dia de sofrer? Para que eu vou sofrer uma dor que ainda não chegou até mim? O pensamento daquilo que pode ou não pode acontecer lá na frente. Isso aqui não vai dar certo, eu vou me frustrar. Isso aqui não vai dar certo, eu vou ficar aborrecido, chateado. E às vezes sofremos males que ainda nós não estamos vivendo. Pensa nisso. A Bíblia fala conosco, basta cada dia o seu próprio mal, irmãos. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, por isso que existem muitas pessoas frustradas e, às vezes, muitas pessoas frustradas até mesmo dentro da igreja. Abandona o templo, abandona a igreja, porque os projetos e os sonhos não deram certos. Porque foi ali, dentro do templo, da igreja, e pediu a Deus algo dentro do mundo material. Foi ali, dentro do templo, durante um culto, durante uma oração, e fez um pedido de coisas materiais. Mas esqueceu de ler em Mateus 6,33, que nós temos que buscarmos o reino dos céus primeiro. Nós temos que depositarmos as nossas vidas no reino do céu primeiro, para que as outras coisas assim serão acrescentadas. Então, antes de você frustrar por aquilo que não deu certo, faz uma meditação sobre o texto de Mateus 6,33. É por isso que Deus colocou essa mensagem em meu coração hoje, que eu posso estar falando com pessoas aí do outro lado, que está aborrecida, está frustrada, e até mesmo pessoas igrejadas, pessoas que estão dentro da igreja, membros de igreja, frustrados, irmãos. Estão frustrados e até mesmo dentro de igreja. Jesus disse verdadeiramente que nós temos que buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas, então todas as outras coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Então essas coisas que nós estamos falando aí, essas outras coisas acrescentadas em nossas vidas, são os nossos desejos, nossos sonhos. Esse sonho seu aí que foi frustrado, esse sonho seu aí que não foi realizado. E muitas das vezes faltou simplesmente você buscar mais a Deus. Se depositar mais para Deus, para que as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha o que nos fala lá em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25, nós vamos ler até o 32. Os cuidados exagerados. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou acrescentar um dia a mais na sua vida? E por que andais ansiosos quanto vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como lírio. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lança no fogo, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Portanto, não andeis ansioso, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos, ou que vestiremos. Então Deus está nos abrindo aqui, irmãos, um leque de pensamento, para que nós venhamos a descansarmos a nossa alma no Senhor.
Muitas das vezes aquilo que não deu certo, aquilo que não foi aproveitoso, aquilo que por um acaso veio como frustração para a sua vida, que seja uma amizade, que seja uma congregar em uma determinada igreja, bandeira de igreja, ou que seja um relacionamento. As coisas quando não der certo, as coisas quando não dão certo, muitas das vezes é Deus afastando de nós. Às vezes Deus faz coisas em nossas vidas que nós não vemos o resultado de imediato. A gente vai ver o resultado no amanhã. Aí se eu tivesse relacionado com aquela pessoa, eu estaria sofrendo. Aí se eu tivesse comprado aquela casa, eu tinha me arrependido. Aí se eu tivesse investido nesse carro, não teria como eu pagar. Às vezes Deus faz coisas hoje aqui para nós entendermos no amanhã. É por isso que nós temos que aprendermos a entregarmos as nossas vidas na proteção de Deus, sobre as mãos de Deus. E deixar que Deus responda por nós, deixar que Deus decida por nós todos os nossos momentos de vida. Nós temos que refrigerarmos as nossas almas no Senhor. Existem muitas pessoas depressivas, existem muitas pessoas ansiosas, existem muitas pessoas enfermas, irmãos, porque não descansa a alma dela no Senhor, a alma dela não refrigera. A alma dela fica trabalhando dia e noite. A mente dela não descansa. Por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das frustrações. E nós temos que aprendermos aqui que Deus pode aliviar a nossa alma. Deus pode aliviar a nossa mente, tirar essa frustração que fica dentro de nós. Para que nós possamos vivermos bem, irmãos. Para que nós possamos vivermos bem. Lá em Lucas 14, nós vamos ler Lucas 14, nós vamos ler do 15 ao 24. A parábola da grande ceia. Olha que parábola maravilhosa que Deus vai trazer para nós aqui como experiência em nome de Jesus. Ao ouvir tal palavras, um dos convidados lhe disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Mas Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou a muitos. Na hora do banquete, enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está pronto. Mas todos, um por um, começou a escorraçar-se. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me desculpes. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: vai depressa à rua, becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois o servo lhe disse: Senhor, está feito como ordenara e ainda há lugar. E o Senhor lhe respondeu: vai aos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. E no 25 fala assim, e eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Isso é Jesus falando conosco, irmãos. A salvação do céu, a salvação das nossas almas. Todos aqueles que foram convidados a estar naquele banquete, banquear com o Senhor, salvação de almas, o reino dos céus, tiveram uma desculpa para não ir. E a desculpa deles, ou dessas pessoas, foram as coisas materiais que eles possuíram aqui na terra. Todos eles tinham uma desculpa. E nós vamos tratar essa desculpa aqui como coisas que estão impedindo as pessoas de buscar o reino de Deus. Eu vou citar 3 coisas aqui que impedem as pessoas de buscar o reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero citar aqui é a obsessão pelos bens materiais.
As pessoas ficam obstinadas aos bens materiais, irmãos, que esquecem de buscar a Deus. A Bíblia fala, onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então, se o meu coração estiver dentro de um teto, de uma casa, meu tesouro está dentro da casa. Se o meu coração estiver dentro do meu carro, no meu carro, meu coração vai estar no meu carro. Né? Se o meu coração estiver lá no terreno, na chácara, meu coração vai estar lá na chácara, né? E automaticamente o meu desejo vai estar ali, o meu coração vai estar ali. Então, onde nós depositamos os nossos bens? Se a Bíblia está nos ensinando, nós buscarmos o reino do céu primeiro. Então, a primeira obsessão, a primeira coisa aqui que nos impede de receber o reino de Deus é a obsessão pelos bens materiais. Olha o que fala conosco no 18. Todos, um por um, começaram a excusar-se. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me desculpe. Então ele tinha um campo comprado, ele tinha um bem material comprado, e não quis participar da ceia do Senhor. Muitas pessoas são assim. Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, representa a obsessão de muitos cristãos de conquistar casas, bens, carros, motos. Vai na igreja simplesmente por causa disso. Está cultuando para isso. Em busca das coisas materiais. Em busca das riquezas materiais. Em busca das prosperidade material. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos mostra que nós temos algo maior a buscar do que os bens materiais. Que a primeira coisa que um verdadeiro cristão tem que fazer é adoração ao Senhor. Nós temos que ir ao templo, à igreja, ao culto, primeiramente para adorarmos o Senhor, para fazermos uma verdadeira entrega para o Senhor, irmãos. Uma verdadeira entrega para o Senhor, para que nós não venhamos recusar o banquete de Deus. E eu digo que essas coisas, esses bens materiais, igual esse aqui que conseguiu comprar uma propriedade, que precisou de ir lá vê-la, é claro que essas coisas são lícitas, é de Deus para nós. Deus tem prazer em nos abençoar com elas. Deus tem prazer de ver você uma pessoa abençoada. Com sua casa, com seu dinheiro, com seu carro, com sua moto. Deus tem prazer nessas coisas. Mas essas coisas não podem ser o primeiro objetivo de um verdadeiro cristão. O primeiro objetivo é a adoração, irmãos. Não busca de bens materiais. Não busca das coisas materiais. Então Deus tem prazer. Mas Ele quer que você busque Ele primeiro, para que essas coisas que você busque, para que essas coisas que você quer, venham fazer parte da sua vida. E a segunda coisa, irmão, que nos impede de recebermos, de buscarmos o reino de Deus, é o trabalho. Tem tantas pessoas que trabalham excessivamente, não é verdade? Tem pessoas que trabalham de mais de um emprego para resolver as questões pessoais mais rápido, para ter conquistas mais rápido. Então o trabalho também nos impede de recebermos ou de buscarmos o reino de Deus. Está lá no 19, que nos diz assim, ó. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me desculpe. Então aquele ali tinha comprado 5 juntas de boi. E ele queria já experimentar aquele boi. Ele estava ansioso para experimentar aquele boi. Ele perdeu um banquete com o Senhor. Ele perdeu de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, por causa das 5 juntas de boi, irmãos. Então, ele queria, a desculpa dele era de experimentar aquelas 5 juntas de boi. Aquilo o impediu de estar na casa do Senhor, o impediu de estar no banquete do Senhor. Essas 5 juntas de boi, comprar 5 juntas de boi e experimentar essas 5 juntas de boi, irmão, representa cristão que recusa o convite do reino de Deus por causa do trabalho. Eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho um trabalho aqui a realizar, eu tenho algo hoje a fazer, eu não posso ir. Eu tenho algo hoje para mim fazer que é indispensável, que não vou perder um dinheiro, que não eu comprei e ainda não usei. E aí impede as pessoas também de sentar na mesa do banquete do Senhor, e impede a pessoa também de receber a salvação da sua alma, irmãos. O trabalho, a maior honra que um homem pode ter é o trabalho, sem dúvida.
Nós não devemos ficar sem trabalhar, né? Não temos que esperarmos só do Senhor. Que a palavra de Deus também fala assim, ó, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então tem uma parte que é nossa. Deus quer ver a gente produzindo, Deus quer ver a gente fazendo. Mas com o trabalho excessivo também nos tira da presença de Deus. Às vezes tem um horário que é o horário de cultuar a Deus, mas por causa da ganância, por causa do dinheiro, eu trabalho o meu horário normal e quero trabalhar aquele horário ali para me ganhar um extra, para me ganhar um a mais. E esqueço de cultuar a Deus, irmãos. Então é honra trabalhar, Deus honra aqueles que trabalham, mas nós não podemos colocar o trabalho também como algo que nos proíbe, algo que nos afasta de Deus. Podemos trabalhar é honra, Deus honra aqueles que trabalham, mas nada pode te impedir de buscar o reino de Deus, irmãos. Nada pode te afastar do reino de Deus. E o terceiro e último aqui, ó, cuidados e prazeres do mundo. Cuidados e prazeres do mundo, que está lá no 20. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Aí o servo voltou sozinho, porque todos aqueles que eles convidavam, que ele convidou, tinham desculpa. A pessoa tinha acabado de casar e não quis ir no banquete do Senhor. Achou que o prazer da vida, aquele prazer de momento, aquele prazer do casamento era mais importante do que Deus. Não foi Deus que nos deu tudo, irmãos? Se temos uma esposa, se temos um marido, não foi Deus que nos deu? Se temos uma casa, se temos um emprego, não foi Deus que nos deu? Então por que nós deixamos de buscar o reino de Deus para buscar as coisas que Deus nos deu? Pensa nisso. Tudo que nós temos, a saúde, o tempo de vida que nós temos aqui sobre a terra, foi Deus que nos deu. Por que trocamos Deus pelas coisas? Por que trocamos Deus pelos momentos, pelas conquistas, pelos bens? E ele falou, acabei de casar, por isso não posso ir. Isso representa os cuidados e os prazeres do mundo. Ele não tirou ali um tempo para ele falar assim, vou cultuar a Deus, vou buscar a Deus e vou voltar. E vou continuar aqui com a minha esposa, com o meu relacionamento que eu acabei de ganhar. Vou lhe agradecer a Deus por esse relacionamento. Vou lhe agradecer a Deus por esse momento especial, essa mudança de vida que Ele me deu. Mas as pessoas só querem e todo dia querem. E muitas das vezes aquilo que recebe nem agradece a Deus, porque a mente já está objetivando outras coisas mais. Ganhei algo aqui, mas aquilo que eu ganhei já não tenho mais motivo de pedir, agradecer, porque é o seguinte, eu já ganhei. Eu quero aquelas outras coisas que ainda não ganhei. Isso são seres humanos do tempo de hoje, irmãos. Eles focam nas coisas. Eles estão objetivados a conquistas mundanas do mundo, das coisas do mundo. Esquece que um dia precisaremos de termos uma alma salva para nós entrarmos no reino dos céus. Então nós podemos termos o mundo, buscarmos as coisas do mundo, buscarmos os bens do mundo, sim. Mas nós temos que buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, irmãos, o reino dos céus. E esse jovem que tinha acabado de casar trouxe essa experiência para nós. Mesmo ele recém-casado, mesmo com a bênção que Deus deu ele sobre as mãos dele, mas ele não queria agradecer. Ele não foi ali para o banquete. Ele não foi ali à casa do Senhor. Ele preferiu ficar lá com a bênção. A bênção era mais importante do que o Senhor. A bênção era mais importante do que o banquete, irmãos. E a nossa alma vai precisar de salvação. Nós precisamos de termos uma alma salva no Senhor. Nós não podemos recusar o convite do reino de Deus por esse motivo. Colocar as diversões, lazeres e prazeres em primeiro lugar. Ah, mas agora é o time que vai jogar, eu não vou na igreja. Mas agora é o capítulo da novela, e a novela está interessante, eu não vou na igreja. Agora marquei com fulano de bater um papo, de visitá-lo, e eu não vou na igreja. Trocamos o mundo pela igreja. Trocamos o mundo pela adoração ao Senhor. Trocamos o mundo por um momento único e especial de estarmos na presença do Senhor. Ah, eu não vou hoje, mas amanhã ou depois da manhã tem culto de novo, eu vou. Irmãos, cada culto é diferente. Cada culto é especial para a nossa alma.
Cada pregação, cada palavra ministrada ali no altar, ela é importante para nossas almas. A todo dia tem culto. Eu vou semana que vem, eu vou dia X, eu vou só no domingo. Irmãos, cada culto, ele traz uma estrutura para nossas almas. Da mesma forma que a nossa carne precisa de alimento físico para nós sobrevivermos, a nossa alma precisa de alimento espiritual para que ela venha ganhar a salvação no Senhor. Guarda isso, pensa nisso. A nossa alma precisa de alimentos espirituais para que ela seja salva no Senhor. O mundo é prazeroso, o mundo quer nos tirar de Deus. As coisas do mundo nos afastam de Deus. Mas quando estamos alimentando a alma, quando estamos buscando a Deus, quando estamos nos fortalecendo em Deus, automaticamente a nossa mente está ligada na salvação das nossas almas. E se Jesus voltar, ou quando Jesus voltar, teremos a nossa alma salva. Pensa nisso. Nós estamos terminando o ano. Nós podemos fazer desse novo ano um ano diferente em nossas vidas. Tem muitas pessoas que já levantam, né? O ano está acabando e falam assim: ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou entrar numa academia, ano que vem eu vou mudar meus números das minhas roupas, ano que vem eu vou trocar de emprego, ano que vem eu vou trocar de casa, ano que vem eu vou trocar de carro. Mas não conseguiremos trocar de vida, irmãos. A vida é única. E essa vida que nós temos aqui, esse corpo, essa alma, ela precisa de salvação. E a salvação é única. A nossa salvação está no Senhor. Se nós deixarmos de buscarmos o Senhor, perdemos nós a salvação das nossas almas. Se nós deixarmos de estar no Senhor, perdemos nós a salvação das nossas almas. Ah, pastor, mas eu busco Deus em casa. Eu oro em casa. Eu falo com Deus em casa. Será que foi assim que Deus planejou para nós? Buscar em casa, falar com Deus em casa? Cultuar em casa? Que a palavra de Deus fala no livro de Salmos que nós temos que viver em comunhão, comunidade, junto com os irmãos. Há algo especial, há algo importante ali nessa comunhão para com as outras pessoas, irmãos. Porque um fortalece o outro. Somos membros do Senhor. Se nós temos aqui os nossos membros, né? Cada um tem seus membros. Se cortar a minha mão, eu vou sentir falta da minha mão. Se cortar o meu braço, eu vou sentir falta do meu braço. Se eu cortar uma perna, eu vou sentir falta dessa perna para me locomover, para me andar. Se cortar a minha língua, eu não vou falar. Se cortar, se furar os meus olhos, eu não vou ver. Então cada um de nós somos membros. E membros não só de um templo, de uma igreja. Nós somos membros do Senhor. A igreja representa o Senhor. Somos membros do Senhor. Nós estamos cultuando para a salvação das nossas almas. Nós estamos buscando o templo, a igreja, para a salvação das nossas almas. Nós estamos na igreja, ou irmos à igreja para prepararmos as nossas almas para a salvação. Por isso que é muito importante nós cultuarmos ao Senhor, buscarmos o Senhor. Aí eu orei em casa, eu li a Bíblia em casa. Isso é sinal de pessoas, irmãos, fracas, que automaticamente já está parando na fé. Já está desistindo do Senhor. Porque está olhando pela janela e está vendo só os problemas lá na igreja, as lutas, os erros. Mas não está vendo que ali tem uma ceia farta que está nos esperando. E ali nós alcançaremos a salvação das nossas almas. Não olhe para as coisas, não olhe para os problemas, não olhe para os defeitos dos outros, mas olhe para o Senhor. Quando você for ao templo, quando você for à igreja, olhe para o Senhor com os olhos espirituais. Busque o Senhor com os olhos espirituais, com a mente espirituais, para que você venha fortalecer no Senhor. E termino dizendo para você o seguinte: Jesus continua a nos convidar. Ele está convidando você e a mim. Jesus está nos convidando todos os dias. Venham, pois tudo já está pronto e ainda há lugar. Porque ainda há lugar. Foram lá e convidaram os deficientes, os aleijados, os mancos, os coxos, e a casa encheu. Mas aí o servo falou: ainda há lugar, Senhor. Volte lá, nos becos, nas vilas. Convida todos. Até que esses venham para a festa e não haja mais lugar. Porque aqueles que eu convidei, aqueles que eu chamei, não tem parte mais. Aqueles que foi convidado e negou, aqueles que foi convidado e levantou ali uma palavra contrária ao meu convite, uma desculpa ao meu convite, não assentará mais na mesa. Jesus continua a te convidar, Jesus continua a me convidar, irmãos. Porque ainda há lugar para mim e para você. Mas somos nós, eu e você, que decidimos se iremos ou se vamos priorizar o banquete
do reino de Deus, ou se vamos fazermos ou levantarmos desculpas, como essas pessoas aqui da parábola. Será que você tem uma desculpa para não servir a Deus? Será que depois de você ter ouvido essa mensagem aqui, você vai ter uma desculpa para falar assim: eu não vou porque estou com dor de cabeça. Eu não vou porque a igreja é longe. Eu não vou porque está fazendo frio. Eu não vou porque eu já fui ontem. Eu não vou porque eu tenho que resolver uma coisa pessoal. Nós acabamos de ouvir a palavra, irmãos. Tudo que temos foi Deus que nos deu. E o lugar de nós agradecermos a Ele é na casa dele. E em primeiro lugar não é pedir. Em primeiro lugar é adorarmos. Adorar o Senhor. Quero orar por você em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, envie ela para os seus contatos. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que breve, sempre eu estou colocando uma mensagem para falar no seu íntimo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço por mais esse momento, Deus. Essa palavra que o Senhor me deu, para que essa palavra venha falar com essa pessoa que está aí ouvindo, Deus. Coloca essa pessoa sobre as tuas mãos, Senhor. Que essa pessoa seja cheia do teu Espírito Santo, Deus. Que esse novo ano, Deus, esse ano que vai nascer, Deus, seja um ano de reflexão, Deus. Seja um ano, Deus, de mudança. Seja um ano, Deus, que nós possamos entender, Deus, que nós temos que buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Quero colocar essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado em nome de Jesus. Pastor Leandro deixando para você mais uma mensagem em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, o canal é aberto, pode mandar suas dúvidas, pode curtir, pode colocar o seu comentário, que vai ser de grande valia para mim em nome de Jesus.